Antes de começar o vídeo, quero deixar claro aqui que esse não é um vídeo sobre Cyberpunk 2077. Este vídeo é sobre o mundo utópico com estilo Cyberpunk, baseado em filmes e jogos. Entendido? Então vamos pro vídeo. O gênero de ficção científica talvez seja um dos mais curiosos que existem, tanto para filmes quanto para jogos, sempre mostrando um mundo destruído com várias máquinas ou até mesmo uma mistura entre humanos e máquinas, tendo isso em várias obras como Eu, Robô, Alita Anjo de Combate, COD Advanced Warfare e até mesmo o atual Cyberpunk 2077. Claro que são apenas alguns exemplos, porque na real existe uma infinidade de obras que já tentaram mostrar como poderia ser um futuro dessa forma. Então hoje, chegou a minha vez de criar o meu mundo futurista. Eu sou o João e agora é hora de criarmos um mundo cyberpunk. Para entrarmos no tema e entendermos melhor, já pedi para uma IA definir aqui o que é um mundo cyberpunk. E a IA respondeu basicamente assim: Cyberpunk é um subgênero de ficção científica que se concentra em uma sociedade futurista altamente tecnológica, mais deteriorada e controlada por corporações poderosas. O cenário é caracterizado por uma ampla presença de inteligência artificial, cibernética, realidade virtual e outras tecnologias avançadas. O enfoque é colocado nas questões sociais, políticas, filosóficas relacionadas ao uso da tecnologia, como privacidade, a liberdade individual e a exclusão social. Junto dessa resposta dela e mais algumas dicas que ela me deu e também outras que eu vou trazer aqui, vamos discutir sobre tudo isso. Perceberam como eu chamei a IA de dela ou ela? Vamos conversar sobre isso também. Agora vamos ver algumas versões da história e inserir o nosso personagem dentro dela. O nome do personagem será Johnny, e não tem nada a ver com Johnny Silverhand de Cyberpunk. O nome Johnny é por minha causa. O personagem da história sou eu. No livro Eu Sou o Robô de Isaac Asimov, ele cria 3 leis da robótica. Muitas obras usam dessas leis para criarem seus mundos e até mesmo pesquisadores de inteligência artificial usam em suas pesquisas. A primeira lei da robótica é assim: um robô não pode ferir um humano ou permitir que o humano sofra algum mal. A segunda é: os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei é: um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Essas regras elas visam a paz entre os seres autônomos e entre os biológicos, impedindo rebeliões. Eu vou seguir essas regras baseadas em obras que temos por aí, porque eu não quero ficar engessado nessas 3 regras. Agora sim, vamos para as versões. A primeira versão eu tenho que admitir que eu não curto muito, porque basicamente os humanos são destruídos pelas máquinas, como por exemplo Exterminador do Futuro 1 e 2 ou até mesmo Horizon Zero Dawn, onde as máquinas basicamente ganham, os humanos ficam como se fosse a resistência daquela situação toda. Meio que sem graça colocar meu personagem ali no meio, talvez o Johnny seria algum sobrevivente nesse mundo doido, mas até que seria engraçado ver ele de tanga ou de arco atirando em vários robôs por aí. Mas você quer saber o que é que uma IA não consegue fazer? Isso mesmo, ela não consegue se inscrever no canal, não consegue deixar o like, isso mesmo. Mas sabe quem consegue? Acertou de novo, você mesmo. Então deixe seu like, se inscreva, compartilhe, porque isso vai me ajudar demais. É super rápido e não vai te atrapalhar em nada. A segunda versão já é algo que me agrada um pouco mais, estilo Detroit Become Human. Como se o Johnny fosse um robô criado pelos humanos e moldado com uma consciência pré-programada, entre aspas. Neste ponto podemos abordar 2 ideias. A primeira é que o Johnny não é independente e ele obedece 100% aos humanos. Mas depois de muito trabalho forçado e também de ver os humanos se batendo, se destruindo e vendo muitas coisas terríveis que a gente consegue fazer, igual o personagem de Detroit Become Human, ele decidiu se livrar disso. Se livrar de servir os humanos, tomou consciência de si e decidiu ir embora de uma vez por todas. E às vezes até lutar contra os humanos. Aí fica ao seu critério decidir esse final mesmo. Nessa abordagem, o Johnny sabe que é um robô e sabe que foi criado para servir os humanos. Assim como o filme Eu, Robô também, né? Feito pelo Will Smith. Mesmo tendo ou não tendo uma aparência humana, ele tem consciência disso. Isso muda completamente as coisas, porque ele não quer ser como os humanos. Os humanos, eles nascem já sabendo que um dia eles vão morrer. Na verdade, tudo que ele quer é o direito de liberdade e o direito de igualdade. Já a segunda abordagem dessa segunda versão é um pouquinho diferente. O Johnny ainda seria uma consciência implantada dentro de um corpo robótico com aparência humana, mas a questão é que ele não sabe que tem uma consciência montada. Ele tem lembranças da sua infância como se ele fosse humano, a sua adolescência, namoros, conquistas, perdas, e ele foi programado até para comer e para beber, por exemplo. Mas todas as suas lembranças são forjadas e montadas, igual a Blade Runner. E é aí que a gente entra em alguns conflitos, por exemplo, a memória que o Johnny viveu a vida inteira. E como determinar se ele realmente esteve vivo esse tempo inteiro, já que ele tem todas as memórias que aquilo aconteceu. Ele viveu acreditando que tem uma alma e que se ele morresse um dia ele perderia. A gente entra numa questão chamada existencialismo. René Descartes disse: penso, logo existo. Isso foi dito em Blade Runner para poder representar o que eu tô falando aqui. Aí fica o questionamento: o Johnny ele deve ser respeitado e ter os mesmos direitos que os humanos? Aliás, ele também consegue tomar qualquer decisão igual a gente. Ele tem crenças e também consegue fazer todas as funções em uma sociedade, como por exemplo trabalhar. Mas o Johnny ele vai poder se casar? Ou ele consegue
definir ou sentir o que é amor? Bom, essa é a segunda versão. Deixa nos comentários se você tá gostando dessa segunda possibilidade da história. Vamos para a última versão dessa história aqui. Essa versão quase sempre é explorada em alguns filmes por aí. Até mesmo Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw falou sobre isso, com o personagem do Idris Elba, por exemplo, um humano modificado com algumas peças robóticas. Em Cyberpunk 2077 podemos modificar praticamente tudo no personagem e trocar todas as peças do corpo dele. Bom, quase tudo, né? E em Alita Anjo de Combate, a protagonista, para deixar claro, é inteiramente robótica. A única coisa humana nela é o cérebro dela. Johnny, em algum momento da sua vida, teve que substituir pedaços do seu corpo por pedaços cibernéticos. Pode ter sido por ele ter se metido em alguma guerra ou em alguma briga, ou em algum acidente, ou até mesmo alguma doença ou um tumor que pode ter se espalhado. Mas resumindo bem, basicamente ele teve que mudar sua fisionomia. O questionamento de Robocop vai ser levemente abordado aqui. Até que ponto o Johnny, que substituiu praticamente seu corpo inteiro, deixa de ser um humano e vira um robô? Em Alita só sobra o cérebro dela, em Robocop pequenas partes do corpo humano e o cérebro também. Mas aí fica o questionamento, o que é que nos faz humano? Nossas ideias? Nossas decisões? Talvez os nossos sentimentos? Em Alita eles tratam a personagem como se fosse uma robô o filme inteiro. Em Robocop tem essa dualidade entre homem e máquina, mas no Robocop ele era controlado pelos humanos. Então de certa forma ele não tinha o controle 100% de si para tomar algumas decisões. Já nessa questão que eu estou abordando, não. Um humano completamente modificado como o Johnny ou a Alita, eles têm alma, por exemplo? O que determina isso? Claro que eu tô presumindo que eles acreditem que eles possam ter alma, né? Só pra deixar claro. Mas a questão mesmo é o que nos faz humano? Essa aí eu deixo pra você poder responder aqui nos comentários. Hoje foi um vídeo só de perguntas praticamente, né? Mas é bom a gente refletir um pouco sobre isso, sobre a nossa existência, sobre o futuro também. Será que no futuro vamos conseguir modificar o nosso corpo igual o V de Cyberpunk ou igual a Alita? Só o tempo irá dizer mesmo. Só aguardar o futuro. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Você me ajuda demais. Cada vez que você assiste esse vídeo, dá like e compartilha. Pra você que é novo, se inscreva aqui no canal, vai ajudar demais. Se quiser trocar alguma ideia aqui nos comentários em relação a tudo que a gente conversou. E qual foi as versões que vocês gostaram mais? A primeira versão, a segunda ou a terceira? Humanos contra máquinas de forma agressiva e brutal até a morte? Humanos modificados? Ou a versão robôs que começaram a entender que eles são mais do que máquinas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo e sugestões também. A gente se vê no próximo vídeo. Lembre de seguir no Instagram e fui!